Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Raimundo de Penhaforte. História de São Raimundo de Penhaforte. Origens. Raimundo nasceu no 1175, no nobre castelo da família Penafort, na Catalunha, Espanha. Desde a infância demonstrou interesse pelos estudos e por tudo que dizia respeito à religião. Com apenas 20 anos tornou-se professor na cadeira de Artes Livres em uma universidade de Barcelona. Suas aulas atraíam muitos estudantes. Depois, partiu para Bolonha, Itália. Lá, seguiu lecionando e passou a estudar as matérias do direito civil e do eclesiástico. Ao concluir o curso, foi diplomado com louvores. Em seguida, foi nomeado professor titular de direito canônico da mesma universidade. Mesmo estando num alto grau social, nunca deixou de lado os pobres. Ao contrário, fazia questão de cuidar deles pessoalmente, não se importando com a fama de grande conhecedor, que já se espalhava por toda a Itália e países da Europa. Advogado dos pobres. Em 1220 Raimundo retornou à Espanha, onde foi ordenado padre. Logo em seguida, foi nomeado vigário-geral da grande diocese de Barcelona. Depois o Papa Gregório IX convocou-o para colocar sua capacidade a serviço da Igreja em Roma. Lá, foi confessor do Papa durante 8 anos. Nessa época constatou que os pobres não eram bem atendidos nos seus direitos canônicos quando recorriam à sede da Igreja e alertou o Papa sobre o assunto. A consequência disso foi que São Raimundo, a mando do Papa, escreveu e editou a obra Os Decretais de Gregório IX. A obra tornou-se referência no direito canônico até os dias de hoje. Arcebispo. Como reconhecimento pela dedicação, santidade, capacidade e bons trabalhos de São Raimundo, o Papa Gregório IX nomeou o arcebispo da cidade de Tarragona. Em sua humildade, porém, São Raimundo sentiu-se indigno. Por isso, pediu que fosse exonerado do cargo. Chegou mesmo a ficar doente em razão disso. Assim, com a autorização de seus superiores, retornou para a Espanha.
Do amigo e também Santo Pedro Nolasco, São Raimundo de Penhaforte aceitou o convite de escrever as constituições da recém-fundada Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. A ordem ficou conhecida como Ordem dos Mercedários e tinha como objetivo libertar cristãos escravizados por muçulmanos. Dominicano, eremita e carismático. Quando a Ordem dos Dominicanos chegou a Barcelona, São Raimundo de Penhaforte entusiasmou-se pelo modo de vida dessa ordem religiosa. Por isso, abandonou tudo o que tinha para se tornar dominicano. Sua vocação dominicana era tão evidente que, quando o superior-geral faleceu, no ano 1278, os dominicanos o elegeram como o sucessor. Pelo tempo de 2 anos São Raimundo de Penhaforte viajou a pé e visitou todos os conventos da ordem. Depois disso, pediu afastamento da direção e dedicou-se à vida solitária de penitência e orações. Porém, nunca deixou de atender aos pobres. Nessa época, Deus realizou grandes prodígios por meio de São Raimundo de Penhaforte. Por isso, sua fama de santidade se espalhou. Aos 70 anos volta a lecionar. Por inspiração de Deus, ao completar 70 anos, São Raimundo voltou à educação. Dirigiu a fundação de 2 seminários. Neles, o ensino era dado nas línguas hebraica e árabe. Seu objetivo era atrair judeus e árabes para o cristianismo. Em alguns anos 10.000 árabes se converteram e receberam o batismo. Depois, São Raimundo passou a ser confessor do rei Jaime de Aragão e repreendeu-o pela vida desregrada. Também alertou o rei sobre um grande perigo que o reino corria com uma facção chamada os albigenses. Estes pertenciam à seita dos cátaros. Esta seita pregava uma doutrina que desviava da fé católica. Assim, ele conseguiu que os albigenses fossem expulsos da região. Além disso, São Raimundo, nesse tempo, foi um escritor importante. Sua obra, intitulada Suma de Casos, continua a ser usada até os dias de hoje pelos confessores. Morte. São Raimundo de Penhaforte tornou-se grande amigo de Santo Tomás de Aquino. Tanto, que pediu a ele que escrevesse uma importante obra chamada Suma contra os Gênios. Além disso, ajudou Santo Tomás nos estudos. São Raimundo faleceu aos 100 anos. Era o dia 6 de janeiro de 1275. Pouco tempo depois foi canonizado. A celebração de sua festa foi estabelecida para o dia seguinte ao de sua morte, em 7 de janeiro, porque no dia 6 comemora-se a Epifania do Senhor. Oração a São Raimundo de Penhaforte. Senhor, que destes a São Raimundo de Penhaforte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros, dignai-vos, por sua intercessão, quebrar as cadeias dos nossos pecados para podermos cumprir livremente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Melitene, na Armênia, hoje Malatia, na Turquia, São Polieucto, mártir, que, sendo soldado, constrangido pelo edito do imperador Décio a sacrificar aos deuses, quebrou as estátuas, por isso suportou muitos tormentos, e finalmente degolado, foi batizado com o derramamento do seu sangue. Morte no ano 250. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, a paixão de São Luciano, presbítero e mártir da Igreja de Antioquia, célebre pela sua sabedoria e eloquência, que, levado ao tribunal para contínuas interrogações acompanhadas de torturas, persistiu intrepidamente em declarar-se cristão. Morte no ano 312. Em Passau, no Nórico, na atual Baviera, comemoração de São Valentim, bispo da Récia. Morte no ano 450. Em Pavia, na Ligúria, região da Itália, São Crispim, bispo. Morte no ano 467. Em Chur, no território da Helvécia, atual Suíça, São Valentiniano, bispo, que socorreu os pobres com os seus bens, pagou o resgate de cativos e distribuiu vestes aos mais necessitados. Morte no ano 548. Em Solignac, junto de Limoges, na Aquitânia, hoje na França, São Tilo, discípulo de Santo Eloi, que foi artesão e monge. Morte no ano 702. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Ciro, bispo, que,
sendo monge na Paflagônia, foi elevado à sede de Constantinopla, da qual foi depois expulso, morrendo no exílio. Morte no ano 714. Em Le Mans, na Gália, hoje na França, Santo Alderico, bispo, que se dedicou com grande ardor ao culto de Deus e dos santos. Morte no ano 856. Na floresta próxima de Ringsted, na Dinamarca, São Canuto Lavard, que, sendo duque de Schleswig, governou com prudência e bondade o principado e fomentou a piedade do seu povo, mas foi assassinado pelos inimigos que invejavam a sua autoridade. Morte no ano 1137. Em Palermo, na Sicília, hoje região da Itália, o passamento do beato Mateus Guimerá, bispo de Agrigento, da Ordem dos Menores, singularmente dedicado ao culto e à exaltação do Santíssimo Nome de Jesus. Morte no ano 1451. Em Suzuta, no Japão, o beato Ambrósio Fernandes, mártir, que partiu para o Oriente à procura de comércio e lucro, mas, conquistado pelo fervor da vida cristã, foi admitido como religioso na companhia de Jesus, e depois de ter padecido muitas privações, morreu por Cristo no cárcere. Morte no ano 1620. Em Ambai, localidade do Tonkin, hoje Vietnã, São José Tuan, mártir, que, sendo pai de família e agricultor, morreu degolado no tempo do imperador Tu Duc, por se ajoelhar e orar diante de uma cruz, em vez de acalcar aos pés como lhe tinha sido ordenado. Morte no ano 1862. Em Liege, na Bélgica, a beata Maria Teresa do Sagrado Coração, Joana Aze, virgem, que fundou a Congregação das Filhas da Cruz, destinada ao serviço dos mais débeis e dos pobres. Morte no ano 1876.